Mas, meus amados, sem mais delongas, eu gostaria que a gente faz a releitura de uma parte daquilo que já lemos, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, pode estar assentado, eu mesmo vou ler, que vai ser o nosso texto base de hoje à noite. Também quero dizer do meu prazer de rever alguns amigos que tivemos alguns momentos alegres, comendo e tendo um bom papo. Bom, vamos ler o texto. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém. Algumas perguntas sempre permearam a mente dos homens desde os seus primórdios até hoje. E uma delas é sobre a razão da nossa existência. Do porquê, afinal das contas, Deus nos criou. Do porquê, afinal das contas, nós existimos. Em que se dá o sentido da nossa vida. Então, a razão existencial é um dos assuntos mais polêmicos e mais discutido. E por mais que nós, como cristãos, temos uma resposta dos nossos catecismos que nos diz que a razão da nossa vida é a glória de Deus, viver para a glória de Deus e gozar nele para sempre, ainda assim, muitas vezes essa resposta é insatisfatória no que diz a compreensão prática. O que é, afinal das contas, isso? Está certo, é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Mas como que isso se manifesta? Afinal das contas, o que isso significa na prática? Reconhece que muitas vezes, embora essa é a resposta reformada que nós damos, e tenta não me entender errado, às vezes ela, de certa forma, permanece um pouco vazia dentro de nós. E isso porque, no entanto, a Escritura ela deixa claro o que isso quer dizer em outras palavras, de outra forma. Ao mesmo tempo, isso é correlado à nossa missão. A igreja existe, mas ela tem uma missão. E qual é a missão, afinal das contas? É claro que quando nós olhamos nas Escrituras, nós percebemos vários versículos, vários lugares de onde a gente pode extrair ideias sobre missão, de onde a missão vem. E geralmente, a maioria pensa em Mateus 28 e assim por diante. Mas de onde de fato começa? Como que nós podemos entender correto o que missão é, afinal das contas? E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Mas também quero falar de outro fato, é que quando nós lemos o Gênesis, e principalmente esse texto, ele parece, no entanto, um pouco filosófico, ou pensamos que ele foi feito para pessoas para dar uma resposta acadêmica, intelectual, filosófica à existência do ser humano e tudo mais. Mas, na verdade, não. Na verdade, esse texto foi escrito para pessoas bem simples, leigas, iletradas, muitas delas, e bem sofridas na vida. E foi escrito exatamente para dar a eles um norte sobre a compreensão de que a vida é dentro de uma situação miserável em qual essas pessoas se encontravam. O pior é que muitas vezes, quando nós lemos o Gênesis, esquecemos do contexto do Gênesis. Moisés, quando ele escreve esse livro, ele escreve exatamente a um povo sofrido, um povo cuja identidade, cuja história estava quase se perdendo dentro de uma longa escravidão, no meio de um povo politeísta, de muitos deuses. Então, um povo que quase esquece de suas raízes,
Nós não sabemos exatamente até que ponto eles relembraram da história deles, mas com certeza era um povo que sofreu muito. Imagina aquele povo que estava lá há 430 anos, os judeus estavam no Egito sofrendo. Podemos dizer que por várias décadas, aquele povo tudo que sabia era ser escravo. Nascia como escravo, vivia como escravo e morria como escravo. Ele existia no meio da escravidão do início da sua vida até o fim da sua vida. Tudo que ele sabia era ser escravo. E as coisas estavam piorando cada vez mais. Em outras palavras, aquele povo, ele sobrevivia para trabalhar e trabalhava para sobreviver, para comer. E praticamente a vida se resumia nisso e nada mais. E talvez essa ideia não é distante do que a nossa sociedade tende a ser, por mais que ela se apresenta como uma sociedade livre. Mas os últimos períodos desse povo começou a ser mais trágicos ainda, porque a Bíblia fala em Êxodos que o faraó deliberadamente quis amargar a vida dele. Você já pensou ter um patrão, um chefe, um gerente, que você trabalha para ele, o interesse deve ser que você produz e a coisa anda, mas deliberadamente o caba faz a sua vida para amargar, dificulta seu trabalho para você fazer o trabalho que ele quer, no entanto. É bem complicado. Mas é isso que os egípcios fez com os hebreus. Diz que deliberadamente quis amargar a vida deles. E amargar a vida deles foi mediante uma coisa que na verdade deve ser uma virtude, que é o trabalho. Mas foi um trabalho escravo, foi feito um trabalho desumano, incorreto. E faço uma parêntese, eu faço muitos parênteses. Hoje em dia, muitas vezes, é desse jeito. E sem perceber, na verdade, o Satanás tenta amargar a vida das pessoas, induzindo elas a um trabalho de uma maneira que é desumana, numa direção errada. Mas sem entrar muito nisso, como isso não bastasse, Faraó percebe que de fato esse povo estava se multiplicando e então ele decide dar um decreto de matar todos os nascidos de parte masculina. Então já estava difícil o trabalho. Aí como não bastasse, agora começa uma grande matança. E o interessante é do porquê os meninos, veja a estratégia do faraó, e esses são princípios que a gente vê que foram usados ao longo do tempo. Em primeiro lugar, você matar os meninos, você matava, na verdade, a força e o exército. Você destrui o exército de um povo a longo prazo. Você destrui com isso a sua descendência, porque descendência era vista, no entanto, através da parte masculina. E você destrói a liderança. Você destrói três coisas. Destrói a liderança de um povo, a sua continuidade e sua força, seu exército. E pode perceber que no nosso mundo não é distante essas tentativas de destruição no nosso meio. A Bíblia diz que o Satanás vem para roubar, para matar e destruir. E se você percebe, vê que os grandes ataques, claro, as mulheres não são isentas. Não é isso que eu estou tentando dizer. Mas, na verdade, o foco é destruir primeiro aquilo que representa a sua liderança e aquilo que é a sua força, o seu exército. E o resto tudo vai para água abaixo. Mas então esse povo fica lá, e quando se cumpre o tempo devido, Deus decide retirá-lo do Egito. Depois de tanto tempo, depois de 430 anos. Talvez eles pensaram que Deus esqueceu deles, talvez não entenderam do porquê, afinal das contas, Deus deixou ele tanto tempo naquele sofrimento. Mas, de fato, tudo aquilo que acontecia era exatamente fruto de uma promessa abençoadora. Era fruto do amor que Deus tinha para com Abraão e só a bênção que deu a ele. Diz, a ti te darei uma grande descendência. Mas diz a ele como essa descendência haveria de crescer. Deus haveria de fazer de uma família uma nação. Só que isso será feito em escravidão no Egito. Então o que estava acontecendo lá, por pior e por triste que pareça,
era, na verdade, o cumprimento fiel daquilo que Deus tinha prometido a Abraão. E então ele sai do Egito. E nesse período Moisés escreve o Gênesis. E a ideia do Gênesis é para refazer na mente dos hebreus, ou trazer a lembrança a ele, a identidade deles, os raízes deles, a história deles, e aquilo que Deus era, o Deus verdadeiro, Deus que eles adoravam e deveriam adorar, e que de fato Deus estava em controle desde o início, e tudo aquilo que acontecia com ele não fugia do controle e do plano de Deus. E até a maneira que Deus escreve era exatamente para criar na mente simples daquelas pessoas, vamos dizer, esvaziadas de poder, esvaziadas da sua história e tudo mais, criar de forma clara na mente deles quem era o Deus que o tirava de lá. Quem era esse Deus, como que ele era, e depois, como que eles poderiam confiar nele. Imagina, você fica tanto tempo num lugar que você se acostuma e de repente você precisa sair, deixar tudo. E esse deixar tudo para trás não é fácil, porque por pior que seja uma coisa, nós nos acostumamos com ela. E o desconhecido, ele se apresenta mais sombroso ainda. Então, de repente Moisés chega e diz a Deus, quer tirar vocês daqui, a gente tem que sair. E aí como que é isso? A gente sair vai para onde? Ah, tá bom, vai para Canaã, onde tem leite e mel, lindo, mas como que a gente chega lá? Como que é esse caminho? Como vai ser tudo isso? E tanto que Moisés disse, Deus, mas quando eu vou lá, o que eu vou dizer para eles? E aí, Deus diz para eles, eu sou eu que mando você. Então, nesse contexto tudo, Moisés escreve Gênesis. E a maneira que ele escreve, veja que, até capítulo 1 que nós lemos, é interessante. Não sei se você pensou alguma vez na maneira que a criação foi contada. Eu acredito que parte da maneira que a criação foi contada foi para explicar e dar a eles confiança nos passos que eles iriam dar na saída deles do Egito. Por exemplo, ele sai do Egito e ele chega até o Mar Vermelho. No Mar Vermelho, tem as montanhas de um lado e do outro, na frente o mar. Só que o problema é que atrás estava vindo o exército do faraó atrás dele, porque o faraó tinha se arrependido, que deixou eles saírem e foi para matá-los. E aí você faz o quê? Um bando de gente, crianças, mulheres, homens, adultos, velhos e tudo mais, e diante do mar. E agora? Vai para onde? Né? É complicado. Mas aí Moisés faz o quê? Um dos seus primeiros milagres, vamos dizer, nessa jornada. O mar, ele se abre. Eles entram em terra seca, mas isso não é o suficiente, porque eles eram lentos. E diz que o exército os alcançou. Então você, antes de sair do mar, tinha os hebreus aqui, e mais para cá um pouco, ainda no mar, você tinha o exército do faraó. Então os dois estavam lá. Não poderia fechar o mar, porque se fechava, morria tanto esses quanto esses. O que Deus faz? Alguém lembra? Eu sei que tu lembra, mas você não pode falar, né? Que na pregação não fala, né? Tá vendo? Eu sou diferente. Lembra que Deus coloca um poste de luz, de fogo, certo? E de tal modo que diz que de um lado era noite e do outro lado era dia. Era o próprio Deus que fazia essa diferença. Agora vamos lá. Qual é a primeira parte da criação? Já pensou nisso? Que é a primeira parte da criação e a primeira parte da jornada deles? A primeira parte da criação, o que Deus faz? Nós acabamos de ler. Ele faz a luz. Ele faz a separação entre luz e escuro. Qual é a segunda parte? É tudo um kit. A segunda parte, ele faz a separação entre águas e águas, de tal modo que se mostra o quê? A terra seca. Você está percebendo esse paralelo? Em outras palavras, o que Moisés fez lá de abrir o mar,
Fui coisa fichinha, como a gente diz. Por quê? Porque Deus já tinha separado as águas de águas para se mostrar terra seca. Então o mar era só mais uma coisa. A questão de separar a luz, Deus já tinha feito na criação. Então percebe que a maneira que Gênesis é escrita era para mostrar o Deus criador de todas as coisas, e o que ele faria era muito menos do que ela já fez em sua criação. Eles haveriam de passar para o deserto. De onde que há comida no deserto? Não há. Mas o que Deus fez? Deus diz o quê? Deus que fez o quê? Os animais, os pássaros e tudo mais. Em outras palavras, Deus tinha controle de todo o reino animal, que iria usar, no entanto, também para alimentar eles. Lembra quando eles pediram carne, Deus mandou aquele pássaro, que eu esqueci o nome do pássaro agora, que eles comeram carne até saiu pelas narinas deles? Qual é o nome do? Codornas? Codorna. Alguns dizem que é codorna. Pode ser. Mas onde eu quero chegar é que Deus fala da criação de uma maneira que, se você a avalia, ela ajuda a entender toda a jornada deles, que Deus, de fato, havia controle. Ele não era apenas um Deus do mar, um Deus que tinha um poder específico. Por quê? Porque a ideia egípcia era essa, era deuses, vários deuses com poderes específicos e localizados. Mas em miniatura, quando Moisés fala de Gênesis, mostra, na verdade, Deus fez a separação de todas as águas e da terra. Então isso é só uma parte, ele tem domínio sobre tudo isso. Por isso que ele faz a separação no Mar Vermelho e tudo mais. Mas aí chega no versículo 26, eu quis dar essa introdução mais longa para ver como de fato Moisés usa o Gênesis para fazer a ideia dele sobre o Deus, a história deles. É tanto que chega no capítulo 12, falar das promessas, então eles percebem que de fato o que estava acontecendo lá tinha a ver com que Deus há 400 anos já tinha falado para Abraão. Então estava tudo sob controle de Deus, em mínimos detalhes. Isso era importante porque no deserto você perde controle de tudo. Mas Deus estava lá. Mas o cerne, no entanto, da questão era quem era o ser humano, afinal das contas. Imagina qual era a ideia deles sobre eles mesmos, sobre a dignidade deles, sobre o valor deles. O que valia a vida deles? Eram homens que só trabalhavam. Não valia nada na frente dos egípcios. As crianças deles eram mortos. E ele só trabalhava o dia todo. Qual era o valor, o prazer da vida? Nada. E aí, nesse contexto, Deus mostra, não é para ser assim. Na verdade, eu fiz vocês por algo muito maior. E é nesse contexto que Deus revela o seu principal propósito e ação de todo o universo, em fazer o homem de uma forma bem específica. Também disse Deus, façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nesse texto que Deus, ou melhor dizer, Moisés, fala para eles do propósito de Deus, do valor que Deus tem, da dignidade que Deus tem para o ser humano. Todo esse sofrimento, todas essas coisas, no entanto, elas contribuem para Deus cumprir algo muito mais majestoso em nossas vidas. E aí, meus amados, eu entendo que começa de fato a ideia da missão. Se você quer entender sobre missões, claro, eu não vou entrar muito no nosso assunto nessa noite. Para mim, missões começa nesse ponto. Porque é o primeiro texto nas Escrituras onde, pela primeira vez, Deus manifesta o seu plano e a sua missão. O que ele quer fazer, aonde ele quer chegar e como que ele vai fazer. E todo o resto, toda a Bíblia, ela é de fato conduzida, norteada por isso aqui. E aí, Deus mostra para eles, Deus nos fez para ter um valor intrínseco em nós, através da criação, como nós fomos feitos, independente da nossa realidade presente, quanto ela é sofrida ou não. Deus nos fez diferente de tudo o resto. Deus, na verdade, parece que esse era o seu principal ponto.
Ele nos fez a ser a sua imagem. Deus nos fez a refletir o próprio Deus. Somos, se eu posso dizer dessa forma, somos a única coisa do universo que foi feita para refletir em sua complexidade aquilo que Deus é. Muitas coisas mostram sobre a glória de Deus, sobre os atributos de Deus, mas só uma mostra quem é Deus. Somos nós, é o ser humano. Nós fomos feitos para refletir, para representar em sua totalidade, de certa forma, aquilo que Deus é. Façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhante. Deus fez todas as outras coisas e eram boas. Mas quando se trata do ser humano, não teve um modelo pré-estabelecido. Ele é o único, aliás, que foi feito de um modelo pré-estabelecido, se eu posso dizer dessa forma. Todas as coisas Deus diz, haja uma coisa e foi feita. Haja uma e foi feita. Mas quando trata de homem, não diz haja homem também. Mais uma coisa entre muitas outras coisas que foram criadas. Quando é homem é algo diferente. Façamos algo que nos representa. Façamos algo que como nós. Então o homem foi feito conforme um modelo que era o próprio Deus. No entanto, nós percebemos que logo depois o pecado entrou, e como diz Calvino, ele levou a distorcer a imagem de Deus em nós. E quando o pecado entra, talvez a primeira pergunta é, será que Deus falhou em seu propósito? Se Deus fez o homem ser a sua imagem e semelhança, ser como ele, no entanto, quando ele pecou, isso foi para água abaixo? A resposta é que não, muito embora é isso que parece. Vamos ver como essa linha, ela leva a missão de Deus até o fim e ver como isso, de fato, dá a centralidade daquilo que Deus quer. Quando vamos para frente, no povo de Deus, no deserto, o que Deus diz para eles? Seja vós santos. Correto? Não, não é correto. Porque ele diz, seja vós santos, como eu sou santo. É essa que é a diferença. Porque se fosse seja vós santos somente, poderia ser um padrão relativo. O que é esse santo? Mas quando diz como eu, ele diz em outras palavras, seja vocês exatamente como eu. O modelo de santidade, o modelo que eu quero é eu mesmo, na verdade. Era algo muito mais do que um padrão ético e moral. Era o próprio Deus. Quando vamos mais para frente, Jesus fala para os seus discípulos e para os demais o quê? Seja vós perfeitos. Agora, claro que você não vai dizer que é assim, porque sabe que eu vou dizer que não. Ele diz o quê? Seja vós perfeitos como Pai Celestial de vocês é perfeito. Então veja, Jesus reafirma o mesmo padrão para o ser humano. Qual? Ou o mesmo standard? O próprio Deus, a pessoa de Deus. Se nós caminhamos mais para frente nas epístolas, a gente percebe que se mantém a mesma coisa. O Paulo, ele disse, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora vamos trabalhar um pouquinho esse texto. O próprio Paulo disse em Romanos que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Em outras palavras, quando nós fomos criados com uma glória específica, que era a própria glória do próprio Deus. Porque Ele nos fez a ser como Ele. E ser como Ele era o que glorificava Ele, levava consigo a glória dEle. Lembra que eu disse que eu iria falar um pouco daquela pergunta do catecismo? Viver para a glória de Deus e tudo mais? Pois é. Então, o que era, de fato, ser um ser glorioso, criado com glória? O que glorificava a Deus? Era a própria imagem daquilo que Ele é, impregnada em homem. Mas o pecado fez ser destituído dessa glória. Mas como que essa glória é restabelecida na nossa vida? Através da pessoa de Cristo. E Cristo em vós, a esperança da glória. Então a esperança de ser um ser glorioso não é quanto intelectual você é, quanto rico você é, ou sei lá mais o quê.
mas é quanto Cristo se manifesta em nossa vida. E a ideia de glorificar a Deus é de fato ser como Cristo. Cristo viver em nós e se manifestar em nós, expressar aquilo que Ele é. E quando nós chegamos ao fim da história, o que você acha que nós encontramos no fim da história? Aliás, antes de chegar no fim da história, em Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é que esse versículo ele só pode ser compreendido à luz de Romanos 8:29, onde diz que todos aqueles que foram conhecidos por Ele foram também predestinados a serem a imagem do seu Filho. Em outras palavras, todas as coisas convergem para quê? Para nos tornar a imagem do seu Filho. Então Deus colabora através de todos os acontecimentos para formar isso em nós. Quando vamos no fim da história, o que você acha que nós encontramos lá? O que João diz que vai ser? Diz, nós não sabemos que vamos ser. Sabemos, pois, que quando nós vamos ver Ele, vamos ser como Ele, porque vamos ver Ele face a face. Não é engraçado que a única forma que João entende a descrever o nosso estágio final de glorificação, qual é? Como que ele diz que vamos ser? Ele poderia dizer 1000 coisas, mas ele disse apenas uma. Nós vamos ser como Ele. Agora vamos, sabe aqueles filmes que eles mostram o final, depois volta 5 anos atrás. É isso que nós vamos fazer, agora vamos voltar à fita. Deus diz no início, façamos homens a nossa imagem, a semelhança. Deus lança seu propósito, seu plano, sua missão. Em decorrer da história, Ele trabalha a manter esse estándar, seja vós santos como eu sou santo. No meio dos tempos, chega o cumprimento pleno disso, o Cristo encarnado. E quando Cristo ele é encarnado, Ele assume o papel do homem, imagem de Deus perfeitamente, que haveria de representar toda a humanidade e através dele criar a humanidade à sua imagem e semelhança. As Escrituras diz que Cristo ele foi a explanação exata do seu ser. É aquele que representou em mínimos detalhes do A a Z aquilo que Deus é. Ele foi a imagem de Deus completa. E não é à toa que ele é chamado do segundo Adão. Porque cronologicamente ele vem como o segundo. Mas na verdade, eu creio piamente que quando Deus diz façamos homem à nossa imagem e semelhança, Ele já tinha em vista a encarnação de Cristo. Aí por isso que eu te digo, na verdade Deus nunca falhou. Ele disse e se fez. Cristo se encarnou, foi feito à sua imagem e semelhança. Agora, por que ele foi chamado Adão, no entanto? Porque ele é o verdadeiro representante da humanidade que Deus tinha em vista. E Adão era um título genérico de representante. E para isso acontecer, é claro que Cristo teve que cumprir todas as exigências que Adão tinha para ser representante. Primeiro, Adão, ele foi criado e ele não nasceu de mulher e homem. Cristo também não nasceu de mulher e homem. Ele, claro, nasceu de Maria, mas não foi de conjunção entre homem e mulher. Então ele nasceu também de forma sobrenatural. Os dois foram os únicos que nasceram sem pecado. Adão nasceu, foi criado, começou a existir sem pecado, Cristo também. Portanto, os dois teve as mesmas características. No entanto, Cristo é aquele que permaneceu sem pecado. Então, foi que cumpriu todo o propósito do início até o fim da sua vida, ele se preservou sem pecado. E quando ele ressurgiu, ele levou sobre si, portanto, o papel de novo representante, ou o verdadeiro representante da humanidade que Deus queria criar. Porque em versículo 28, talvez nós não vamos ter tempo nessa noite para falar muito sobre isso, você vê que Deus abençoou os homens e a ideia era de se multiplicar, de encher a terra de pessoas a imagem de Deus que era carregada através de Adão e Eva. Quando nós vamos na grande comissão, nós vemos exatamente isso.
através de Cristo, os discípulos pregando o Evangelho por todo o mundo. E nós vamos chegar, talvez, a falar sobre isso. Então, vamos lá de novo. Deus declarou, façamos homem à nossa imagem e semelhança. Ele preservou esse estándar durante a história, seja santo como eu sou santo. No meio da história, Cristo é encarnado e ele traz o cumprimento pleno disso. O homem, a imagem e semelhança de Deus, ele é criado, ele vive, ele preserva isso, ele é o representante. E através dele, agora, todos os eleitos, todos aqueles que crê, cumpre esse propósito. Todos que nascemos de novo, somos uma nova criação. Não é interessante que são dois termos que não foram usados muito no Novo Testamento, são usados a partir de Cristo? Qual? Nós somos chamados de nova criação. Já pensou por que nova criação? Por que esse termo? Por que nós somos uma nova criação? Porque remete à ideia da criação original. Deus queria criar o homem à sua imagem e semelhança e uma humanidade espalhada pela face da terra com esse propósito. Mas como isso em Adão foi falho, e em Cristo de fato se cumpre o decreto de Deus, façamos homem à nossa semelhança e imagem, e se espalha para toda a face da terra. Então, em Cristo começa uma nova criação, porém ela não é natural através do nascimento, mas ela é através do nascimento espiritual. Por isso que esse é o novo conceito que é introduzido no Novo Testamento, nascer de novo. Você já pensou do porquê que nascer de novo só passou esse conceito a ser trazido do Novo Testamento de Cristo para cá? Porque remete à mesma ideia. Como que Adão e Eva haveria de transmitir a imagem de Deus? Através de nascimento, nascer novas pessoas. E esse conceito ele se preserva em Cristo. Mas dessa forma, dessa vez não de maneira natural. Mas a ideia é a mesma. Através de nascer de novo. As pessoas nascem novas pessoas e novas pessoas através do Evangelho, e elas formam nova criação. E aí, nas epístolas, é desenvolvido o quê? Paulo diz, oh, quanto sofro até que Cristo toma forma em vós. Então, veja que o grande alvo é de formar pessoas, formar uma comunidade, onde é expressado a imagem de Deus no meio dela. E no fim da história, aquilo que Deus diz, aquilo que vai se cumprir. Se nós podemos parafrasar o que João disse, a gente poderia dizer, nós não sabemos o que vamos ser, mas sabemos que quando vamos ver Ele, vamos ser a sua imagem e a semelhança, de acordo com como foi dito no Gênesis. É a mesma coisa. Então, perceba que toda a escritura, ela é norteada por esse propósito daqui. E aí, a ideia de missões não é necessariamente a salvação em si. Eu sei que a salvação faz parte, pregar o Evangelho, salvar o perdido do pecado, do inferno e ir para o céu. Mas não é esse o propósito da missão, não. O propósito da missão, no entanto, é homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus. Viver uma vida nova em Cristo e expressar essa vida gloriosa. Salvação é apenas a porta de entrada. Faz parte, mas não é o propósito. Porque o propósito e missão de Deus começou antes do pecado e não depois. Por isso a missão não tem a ver com, deu algo errado e agora a missão é consertar isso. Não, a missão de fato tinha começado antes. Qual? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E enche a terra com isso. Então podemos assim dizer que Deus cumpriu o que disse. Quando Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele cumpriu perfeitamente isso, Cristo. E no final da história Ele não falhou, porque nós vamos ter uma humanidade, como diz Apocalipse, eis Deus e seu povo descendo. Nós vamos ter um povo inteiro à imagem e semelhança de Deus. Então o que Ele diz no início é exatamente isso, vai se cumprir no final, nada menos, nada mais. Agora, é claro que nós não falamos ainda, e não haveremos tempo de falar suficiente disso agora, de o que é a imagem de Deus, como que isso se manifesta. É claro que envolve muitas as coisas, mas uma das coisas que eu gostaria, no entanto, de frisar,
E que quando Deus diz, façamos homem à nossa imagem e semelhança, é usado um plural. Aí vocês não perguntem para mim, pergunte para o reverendo Alexandre, que ele é bom de gramática, essas coisas ele explica melhor, tá certo? Eu só explico do meu jeito romeno, eu sou mais simples. Mas é um plural. O que reflete, na verdade, a Trindade. Quando é dito, façamos homens à nossa imagem e semelhança, envolve a Trindade inteira implícita nisso. Se isso é verdade, para mim me leva a pelo menos duas coisas. A primeira coisa, que se trata de uma dinâmica de viver e relacionamento mais do que somente de atributos. Eu sei que quando nós tratamos de a imagem de Deus, tratamos de atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, toda aquela coisa toda, não vou entrar nisso. Mas o que eu quero atrair a atenção é sobre a dinâmica de vida. Eu acho que quando Deus disse, façamos a nossa imagem e semelhança, Ele quis impregnar na humanidade uma maneira que a humanidade experimentasse a vida e o relacionamento um com o outro, da mesma forma que existe a Trindade. O que é a Trindade? É Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas que, no entanto, são um, que vivem em perfeita harmonia, unidade e amor. Então, a Trindade, ela expressa através dessa dinâmica constante de relacionamento, de unidade, de amor, de harmonia, de satisfação, que vem desse convívio. Então, a imagem de Deus, ela aponta para uma pluralidade e não uma individualidade. O versículo 27, ele nos ajuda a entender um pouco mais. Quando diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O que me leva a pensar que a imagem de Deus se referia a uma dinâmica de uma pluralidade de pessoas. E não tinha a ver apenas com a individualidade. O indivíduo foi formado de uma certa forma, com certas características, mesmo que isso está implícito. Mas a ideia maior, na verdade, é que nós expressamos, e somos chamados a expressar e viver a imagem de Deus através da dinâmica do convívio e do relacionamento um com o outro. E esses dois haveria de transmitir a imagem de Deus mais para frente. Não haveria um, porque Deus o abençoou esses dois, através do trabalho deles conjunto, eles iriam levar adiante o que Deus conjuntamente em sua Trindade fez. Ele fez o quê? Fez o homem e a mulher. E o que o homem e a mulher em sua pluralidade, que no entanto eles formaram uma só, fez? Eles criaram novos seres. Deus deu, é como Deus diz, eu fiz vocês, agora vocês levam isso adiante. Deu o poder de vocês fazer o que eu mesmo fiz. Mas esse fazer, essa missão era levada através da colaboração completa do homem e mulher. Sozinho nenhum nem outro poderia levar isso adiante. Então parte disso, da imagem de Deus, e eu acredito que se refere a esse relacionamento. E a igreja, de fato, expressa isso. Veja bem, o que a Bíblia diz quando nós tomamos Santa Ceia? Que nós que somos muitos, no entanto, tomamos de um pão, nós somos uma só. Nós expressamos a imagem de Deus na relação que temos um com o outro dentro da igreja. Eu me atrevo até a dizer que você, como um indivíduo sozinho, desconectado do corpo de Cristo, sem se relacionar com o corpo de Cristo, você não consegue expressar plenamente a imagem de Deus em você. Porque ela não se refere apenas a atributos e qualidades morais que você, como um indivíduo, tem. E se refere à forma de você viver conectado com outros. É uma pluralidade. É tanto que a maior expressão visível na frente das pessoas da Trindade é a igreja. Esquece do ovo, da casca, de como a gente tenta explicar. Não, é a igreja. Várias pessoas
mas que, no entanto, formam um corpo só. E Deus é isso. 3 pessoas formando um só. Por isso, a beleza do cristianismo se dá na dinâmica do corpo de Cristo, que vive e é chamado viver numa dinâmica de harmonia, de amor, de unidade. O que Jesus ora para os seus discípulos? Ele poderia orar muitas coisas, mas uma das coisas que ele ora, que é mais importante, que é mais conhecida, qual é? Pai, eu oro para que ele seja um, unidos. Se nós falamos de unidade, não é isso que diz? Não, não é isso não. Ele diz outra coisa. Eu oro que ele seja um, como nós somos um. Não tem a ver com uma unidade de ideias ou coisas em comum, tem a ver com muito mais. Em outras palavras, Jesus disse, assim como eu e tu vivemos, assim como nós, Deus, existimos, e da mesma forma que eu quero que eles, como igreja, existe, a nossa imagem e semelhança. A mesma unidade que está entre nós em Trindade, entre mim e você, Pai, a mesma unidade quero que esteja entre eles. E agora veja que se confirma o que eu estou dizendo. A igreja, em sua dinâmica, expressa a imagem de Deus, e não você somente como indivíduo. Claro, você tem como indivíduo intrínseco em você coisas que refletem a imagem de Deus, porque Tiago diz isso. Como nós com a mesma boca abençoamos e com a mesma boca amaldiçamos aqueles que foram criados à imagem de Deus, que se refere ao ser humano. Mas a expressão disso do ser humano, ele se dá na relação que ele tem. Portanto, não existe cristianismo, não existe você glorificar a Deus desconectado do corpo de Cristo. Eu posso ler a Bíblia em casa, pode orar em casa, sim, você pode, mas você não pode ser cristão. Cristão sem igreja não é cristão. Você pode orar a Bíblia mais do que todo mundo, você pode estudar teologia, você pode ouvir pregações uma atrás de outra na internet. Você não é cristão e você não reflete a imagem de Deus desconectada do corpo de Cristo. Porque Cristo não existe separado do Pai e do Filho. E assim nós não existimos separados um de outro. Nós fomos colocados no mesmo corpo, aonde a Bíblia diz que, através de que cada junta dá, quem recebe crescimento? Você? Eu? De certa forma. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quem recebe o crescimento? O corpo. Em outras palavras, não é você e eu. É o corpo. O nosso valor é enquanto como corpo nós representamos algo, não como quanto indivíduo. Enquanto o corpo é edificado, você como indivíduo é edificado. E nós dependemos um de outro. Então, missões tem a ver com levar a mensagem de Cristo adiante e levar as pessoas a se unir ao corpo de Cristo e, portanto, a Deus, e expressar essa imagem de Deus. Então, a glória de Deus, ela se dá na manifestação da dinâmica do relacionamento daqueles que são eleitos no corpo de Cristo. Lembra quando tem aquele texto onde diz que quando o mundo virá o amor de vocês ou entre vocês, glorificará a Deus. Você já pensou do porquê? Do porquê o mundo, quando vê uma comunidade vivendo a expressão da imagem de Deus, o amor deles um por outro, por que o mundo glorifica a Deus? Porque pela primeira vez que eles entram diretamente em contato, mesmo inconsciente, com aquilo que Deus é. Não há nada nesse mundo que é mais próximo, que expressa o ser de Deus, do que a igreja vivendo o evangelho, vivendo no amor de Deus. Quando eles veem isso, é como eles tocam naquilo que Deus é, porque Deus é o único que vive dessa forma. Pai, Filho e Espírito Santo vivendo em amor e unidade. E a única coisa que possa expressar isso é a igreja, com todos os seus defeitos, mas é a igreja. Por isso é indispensável que nós vivemos a realidade do corpo, nos esforçamos para tanto. Nosso cristianismo só vale à medida que nós estamos em colaboração um com o outro. E a missão de Deus não é de indivíduos missionários que vão de doidos por alguns lugares. E a missão de Deus, na verdade, é um fruto do corpo de Cristo colaborando junto. E eu nem sei quanto falei, passei de 1 hora, nem sei aí.
Acho que não, né? Então, agora veja bem no versículo 28, por que eu estou falando da missão nesses termos? Deus os abençoou lhe dizendo, seja fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. A mesma fórmula nós encontramos em Mateus 28. Aqui o que Deus diz? Deus fez eles, os capacitou e os mandou. Vão e façam isso. Encha a terra. Multiplique o que eu fiz. Jesus faz a mesma coisa. Ele aparece em sua autoridade. Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, ensinando a eles tudo que eu os ensinei. Jesus segue o mesmo padrão. Os capacita, ele lhes dá os modelos e depois lhes dá o mandamento. Agora, eu fiz e eu os ensinei 3 anos e meio, agora vocês vão e repetem isso por todo mundo. Porque quando ele disse ensinar a eles o quê? Tudo que eu mesmo vos ensinei. Quer dizer, eu vos dei os modelos e eu ensinei, agora você replica isso. Vocês repetem isso numa escala maior. Vocês agora vão por todo mundo e multiplica isso. Faça outros discípulos. Ensinando a eles tudo que eu ensinei. Agora, não diz evangelizar. É claro que evangelizar faz parte. Diz discipular, é ensinar. Por quê? Porque tem em vista homens e mulheres que crescem através de Cristo, do seu ensino, a serem homens maduros e expressar a imagem de Deus. Só um homem maduro que ele faz distinção nas coisas, ele discerne as coisas, ele toma decisões que glorificam a Deus, ele vive para a glória de Deus. Por quê? Porque ele é um homem maduro. Uma criança, ele é levado para lá e para cá. Ele cai o tempo inteiro, faz besteira o tempo inteiro. Homem maduro, não. Então, Jesus fala, através de tudo que eu os ensinei, basicamente vocês levam a outros a serem como eu. Por isso, meus amados, que a missão de Deus, ela se dá através da igreja, a igreja que discipula, que ensina todo o conteúdo de Cristo para que as pessoas sejam maduros e, através desse conteúdo, eles entendem e sabem como viver uma vida agradável a Deus, em amor, em harmonia e unidade. E essa unidade, amor e harmonia sendo criados pelo ensino de Cristo e não pelos padrões humanos. E é nisso que se dá a beleza da vida. É nisso que se dá o valor e o sentido. Ser a imagem de Deus, expressar isso, viver isso. Viver nessa unidade que nós vamos expressá-la de forma plena quando vamos chegar no céu, vamos ser como Ele. Nós vamos viver em perfeita comunhão com Deus. Nós somos aqueles que vamos desfrutar de uma intimidade maior do que qualquer outra coisa que existe nesse universo com Deus. Porque somos os únicos que fomos criados à sua imagem e semelhança. E nos unimos a Ele, e por ser unido a Ele, portanto, fazemos parte da maior intimidade que se possa existir entre nós e Deus. Tem muitas outras coisas para dizer, mas eu gostaria de parar por aqui e frisar que a missão de Deus se dar em fazer a gente viver dessa forma. Os israelitas, eles foram trabalhados no deserto. No deserto foram dadas todas as leis de convivência, para que quando ele chega à terra de Canaã, ele seria um povo, uma comunidade teocrática que viveria numa unidade, numa harmonia que nenhum outro povo viveria, se eles guardassem todas as leis que foram dadas. Então veja, Deus os preparou no deserto, para que eles chegaram ao Canaã, eles vivessem sendo essa humanidade a princípio
que era criada à sua imagem e à sua semelhança, vivia isso, e a glória de Deus estava no meio deles. Então, por isso que eles saíram do Egito. Por isso Deus os fez um povo no meio do sofrimento, chegou a ser um povo, e os levou até aquele lugar. E lá eles se expressaram através de todos os ensinos, expressar o que seria viver como Deus, em harmonia e unidade e amor. E isso que seria o povo judeu, a comunidade judaica. E que hoje é a igreja, e futuramente seria todos os eleitos de Deus na presença dele. Amém.